Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma aula bem prática, isso mesmo, essa é uma aula complementar à aula de número 1, onde eu explico a estrutura geral de um trabalho de conclusão de curso. Hoje a gente vai para a prática juntinhos, ver lá como é que funciona a identificação desses elementos, isso mesmo. Mas Amanda, por que você vai fazer essa aula? Porque eu quero que fique medular esse conhecimento, eu quero que vocês saibam identificar essas partes e o melhor, que vocês saibam se organizar para escrever essas partes. Não ficarem perdidos e não saberem dialogar com o seu orientador a respeito de qual parte você está escrevendo, entendeu? Para mim isso é crucial, saber o que está fazendo é o primeiro caminho para chegar onde você quer, beleza? Então, galera, eu vou explicar para vocês em 2 trabalhos de conclusão de curso, um de pedagogia e um de direito, mas não importa aqui o curso, eu quero que vocês se atenham à estrutura que eu vou estar mostrando, beleza? Então vem comigo que eu vou te mostrar exatamente isso hoje. E não esqueça, ative as notificações, se inscreva no canal e não deixe de seguir nas outras redes sociais, porque assim você não vai perder nada que a gente for postar aqui nas nossas redes sociais. Show? Fala, futuro aprovados, tudo bem com vocês? Bora lá então, viu? Estrutura geral do trabalho de conclusão de curso na prática, isso mesmo. Vou mostrar esses elementos que eu já abordei na nossa videoaula de número 1, onde eu falo a estrutura geral de um trabalho de conclusão de curso, mas agora eu vou mostrar com vocês como é que isso apareceria lá no trabalho de conclusão de curso real mesmo. Ah, Amanda, mas onde você pegou esses trabalhos de conclusão de curso? As instituições de ensino, pessoal, tipo a USP, eles disponibilizam os trabalhos de conclusão de curso para serem baixados, tá bom? Você pode acessar tanto os trabalhos de conclusão de curso, como teses e dissertações. Inclusive, é um dos bancos de dados que a gente pode usar, tá bom? Para complementar nossas pesquisas bibliográficas, mas isso daí é assunto para outro vídeo. O interessante é que vocês saibam que a gente pode ter acesso e que eu peguei 2 exemplos, um de direito e um de pedagogia, onde eu vou estar identificando esses elementos junto com vocês. A parte externa, a parte interna, dentro da parte interna, cada um dos elementos. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito que se eu mostrar para vocês isso na prática mesmo, ali, folheando com vocês, folhear no sentido de passando junto com vocês ali, esse trabalho de conclusão de curso e mostrando, vai ficar muito mais medular esse conhecimento. E minha intenção é que vocês peguem um trabalho de conclusão de curso, saibam identificar esses elementos e não fiquem perdidos na hora da construção. Uma vez que se você conhece a estrutura que você vai escrever, você não vai ficar perdido. Você pode até mesmo fazer um cronograma muito mais bem elaborado, onde você possa dividir isso daqui melhor para escrever de forma muito mais adequada, beleza? Então vamos lá, galera. Isso aqui já foi dito, só estou retomando para que eu consiga passar para frente com vocês, beleza? No trabalho a gente tem a parte externa, parte interna. Parte externa é isso mesmo, tá? É a parte externa do trabalho, tá? Lombada e a capa. Vou mostrar com vocês. E os elementos externos, a gente tem os pré-textuais, a gente tem os textuais e a gente tem os pós-textuais, tá? Textuais é a parte da sua pesquisa em si, onde você vai desenvolver a sua pesquisa em si, beleza? Os elementos pré-textuais vêm antes da sua pesquisa em si. O que tem nele, Amanda? Tem a folha de rosto errada, se você cometeu algum erro e tiver que fazê-la, né? Folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo na língua estrangeira, que no caso aqui é o inglês, por isso tá abstract, as listas e o sumário. Os elementos que estão com asterisco são elementos que são opcionais, mas lembrando que a errata, ela deixa de ser opcional se você comete um erro, na verdade, então ela se torna obrigatória, porque aí você tem que fazer essa errata para poder corrigir lá o errinho que você possivelmente ter, tá bom? De elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, né, que é ali que você desenvolve o seu trabalho em si, e a gente vai ver isso lá na prática, como é que aparece essa estrutura aqui. E os pós-textuais, que seriam a referência, os anexos, os apêndices, os glossários, os anexos e apêndices, o glossário e o índice, tá bom? A gente vai ver que, na verdade, não tem todos esses elementos nos trabalhos, porque alguns são opcionais, os que estão com asterístico, então a pessoa pode ou não colocar. Mas eu vou estar mostrando com vocês junto, e quando não tiver, eu vou estar falando, ó, pessoal, aqui poderia ter um agradecimento, mas não tem. Vou mostrar 2 trabalhos de conclusão de curso para vocês, né, que eu falei, pedagogia e um de direito, para que fique bem visual isso e vocês consigam identificar bem, tá? Mas antes eu vou mostrar um manual da USP, que ele disponibiliza, que dá para vocês terem uma noção bem bacana, assim, sabe, de como é que funciona uma estrutura. Esse manual da USP ele é para você construir trabalho de conclusão de curso, teses e dissertações, porque segundo a BNT, a gente tem uma nova para construção comum desses trabalhos, de certa forma, essa estrutura geral, e é a que eu estou passando para vocês aqui, tá? De acordo com a BNT, a última atualização de 2011. E aí eu vou estar mostrando junto com vocês esse manual da USP, que ele é de 2017, para construção, né? Só para poder estar exemplificando mesmo, sobretudo a parte da capa e da lombada, que está bem bonitinho na imagem que eles trazem lá. E eles também trazem outros exemplos de cada um dos componentes que estão aqui.
o que é muito bacana, porque você, assim, tem uma comparação na hora de escrever, certo? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, geralmente, pessoal, a instituição de ensino, ela te fornece o quê? Um template. Esse template é tipo um exemplo, assim, para você seguir e encaixar seu trabalho lá dentro. Então, veja se a sua universidade já não tem esse padrãozinho, porque isso daí facilita também na hora da escrita científica, tá bom? Bom, agora vamos lá então, Amanda, chega de enrolação, vamos lá mostrar na prática como é que funciona, é por isso que vocês estão aqui, não é isso? Bora lá. Eu peguei aqui o manual da USP para mostrar para vocês só a parte externa do trabalho. Lembra, parte externa, né, que recobre e protege. Capa e também traz a identificação do que tá dentro, né? Capa e lombada, tá aqui, ó, capa do trabalho, lombada, essa parte aqui lateral, beleza? Lembrando que a lombada ela só vai aparecer quando esse trabalho for impresso. Então, a gente vai conseguir estar ali tendo essa parte que vai segurar a parte interna em si, beleza? Agora, eu vou lá para os TCCs, eu trouxe um de pedagogia e um de direito, para a gente estar mostrando essas partes para vocês, que eu citei anteriormente, beleza? E que também já falei de cada uma delas no vídeo de número 1. Lembrando que eu vou estar fazendo vídeos separados para explicar essas partes, porque elas têm suas especificações e ficaria muito grande se eu fosse falar cada um desses, como é que a gente faz para formatar e fazer cada um dessas partes, capa, lombada, como é que a gente faz para fazer um agradecimento. Então, eu vou fazer vídeos separados, para não ficar longo e para poder não ficar cansativo, tá bom? Beleza. Esse aqui, pessoal, é uma capa. Eu peguei aqui, esse aqui é um TCC de pedagogia, né? Esse é o elemento capa, então isso aqui ainda é externo. Vamos para a parte interna? Vamos, Amanda. Isso aqui é a parte interna. Essa aqui é a folha de rosto, tá? Primeira parte dos elementos internos. Logo depois, a gente tem o verso da folha de rosto. E aqui a gente tem uma coisa chamada catalogação. Vamos aprender a falar disso. Aliás, vamos falar disso depois, tá? Não se atenham a isso. Agora, vamos então para a folha de aprovação. Nesse caso, pessoal, não teve errata, porque provavelmente, na verdade, ela não cometeu erro, então ela não fez uma errata, tá? Mas se tivesse, ficaria logo depois da folha de rosto, beleza? Isso aqui é uma folha de aprovação. Você pode ver aqui que a banca examinadora assinou aqui esse trabalho de conclusão de curso dela. Logo depois, ela colocou aqui um epígrafe, né? Não, isso, é uma dedicatória, desculpa, dedico, né? Lembrando, pessoal, que como é que a gente vai fazer uma dedicatória, eu vou explicar em um outro vídeo, tem regras, tá? Isso aqui é só um exemplo, mas eu vou explicar para vocês como é que faz. Aqui tá uma dedicatóriazinha pequena, aqui a gente tem um agradecimento, né? São elementos opcionais que ela fez, tá? Aqui sim, a epígrafe, que é uma citaçãozinha, tá vendo? Ela também fez, tá? Completinho, né? Depois ela fez o resumo na língua do país dela, né? Que no caso nosso aqui, na língua portuguesa. E e aqui não tem, pessoal, observa para vocês verem, ó. Não tem o resumo na língua estrangeira. Vocês estão vendo? Deveria ter aqui um resumo na língua estrangeira. Isso de acordo com a norma da BNT, tá, pessoal? Então, eu estou mostrando e identificando para vocês fixarem bem. Então tá, vamos dizer que aqui agora tinha um abstract, que seria o resumo na língua estrangeira. E o próximo seria a sequência de listas. Lista do que tiver, pessoal, tá? No caso aqui ela fez uma lista de figuras, mas tem lista de siglas, abreviaturas, como a gente já viu. Aqui ela fez uma lista de quadros, uma lista de abreviaturas e siglas, olha que bacana. Dela tá um trabalho assim que tem bastante coisa para compor, tem bastante dos elementos opcionais, eu digo, então tá legal de vocês verem, tá? Isso daqui agora é o sumário, é o último elemento dos elementos pré-textuais. Agora a gente vai iniciar o trabalho em si, que é a parte textual, tá bom? Aqui tem a introdução, lembra que a introdução, desenvolvimento e conclusão, a parte textual? Então, aqui é a introdução dela. E aí, aqui a metodologia, que já é a parte da parte textual, né? Assim como a introdução. Eu vou passando rápido, pessoal, que é muita coisa, tá? Eu só quero mostrar identificando com vocês mesmo. Vamos lá agora, lá pro finalzinho. Aqui vai estar o desenvolvimento dela, toda, né, a argumentação que ela fez a respeito do trabalho dela, as análises dela, tudo mais, que é a parte textual, tá? Vocês vão estar aprendendo isso daqui também, separadamente, cada parte. Todo o trabalho dela. Aí, o que a gente quer ver agora é a parte pós-textual. A última da parte textual é as considerações finais ou conclusão, tá? Hoje em dia a gente trata não trata mais por conclusão, a gente prefere tratar por considerações finais, que foi a última
norma que saiu da BNT, né, e deu essa preferência, tá? Sobretudo na parte dos artigos científicos. Mas, enfim, isso daqui agora é a referência. E a referência fica onde, pessoal? A referência, ela fica nos elementos pós-textuais, lembra? É o primeiro elemento pós-textual e ele é obrigatório, tá bom? Aí ela descreve aqui todas as referências dela e termina o trabalho dela. Veja que ela não colocou anexos, apêndices, glossário e índice, porque são 4 elementos que são opcionais. Dentre os pós-textuais, o único obrigatório que tem que ter é a referência, ela colocou. Mas poderia ter aqui anexos, apêndices e também poderia ter aqui um glossário e um índice, se ela tivesse visto necessidade de fazer isso. Ela teria o feito, mas provavelmente ela não viu necessidade, tá? Então ela não fez. Ou não usou nenhum anexo e apêndice, e não sentiu necessidade de redigir um glossário, porque as palavras que ela usou talvez não tenham sido palavras muito difíceis, ou que achou que seria muito obscura para ser necessário um glossário. E nem um índice, beleza? Mas são elementos opcionais que ela poderia ter descrito, se ela quisesse. Agora a gente vai ver um de direito. Mesma coisa, pessoal, mais uma vez. Elemento externo, então. Lombada, que não está aqui porque não está impresso. Capa. Agora vamos para os elementos internos. Beleza? Aqui, o primeiro elemento interno, a folha de rosto, tá aqui descrita. Agora, a parte, essa daqui, pessoal, ó, é a parte da frente da folha. E atrás da folha de rosto, a gente tem uma coisa chamada catalogação, tá? Ou ficha cartográfica. Seria isso daqui, vocês vão aprender a fazer, tá? Não se preocupem. Aqui agora ela colocou já, então também não teve errata, né? Se tivesse, teria sido colocado aqui, logo depois da folha de rosto. Aqui tem a folha de aprovação dela, né? Onde a banca examinadora vai assinar quando for aprovado o trabalho dela. No caso já deve ter sido, né? Só não colocou aqui. Aqui o resumo. Então aqui não teve o quê? Aqui não teve agradecimento, dedicatória e nem epígrafe. Ela não colocou, né? Aqui já vem o resumo. Resumo na língua portuguesa, resumo na língua espanhola. Isso, resumo em espanhol, pessoal. Ó. Aqui a gente não tem um abstract, aqui a gente tem um resumo em espanhol. Veja que diferente, né? Geralmente é em inglês, tá? Então, ele não teve dedicatória, ele não teve epígrafe e ele não teve agradecimento. Aí ele já colocou o resumo em português e colocou em espanhol, mas o comum de se colocar, tá? Até mesmo pela BNT é o inglês, então a gente coloca o abstract, beleza? E aqui a gente tem, então, o sumário. Ele poderia ter colocado lista se ele visse a necessidade disso, mas ele não colocou, tá? Muito provavelmente porque não precisou. Aqui está o sumário dele, então, o último dos elementos pré-textuais. E aí ele vai iniciar a parte textual. Introdução, desenvolvimento dele, aqui onde ele, né, faz toda a argumentação do trabalho dele. E por último, as conclusões, né? Ou considerações finais, né? Como a gente tem visto ser usado. Deixa eu ver aqui. Aqui, conclusão. Ele usou o termo conclusão. Conclusão. Logo depois da conclusão, inicia os elementos pós-textuais. O primeiro e obrigatório dos pós-textuais, o único obrigatório, referência. Ele colocou as referências aqui, tudo certinho. Beleza? A gente vai aprender como é que faz referência. E mais uma vez, ele também não colocou nem apêndice, nem anexo, nem o glossário e nem o índice, tá? Porque são elementos opcionais. Se o autor vê que não tem necessidade, ele não vai colocar. Beleza, pessoal? Seria mais isso mesmo que eu vim mostrar pra vocês, tá? É bem bacana vocês verem esses manuais, esses modelinhos, porque assim fica mais visual, mais claro. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado. Se vocês gostam de vídeo assim mais prático, mostrando mesmo, comenta aqui embaixo que daí os próximos, quando eu for falar de artigo, eu também faço a mesma coisa, tá? Porque o artigo ele tem uma estrutura peculiar dele, né? Tanto que a gente tem uma norma só para ele, que é a 6.022 de 2018, e aí sim eu vou falar sobre isso num vídeo separado para ficar mais completo, tá bom? Outra coisa eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar as notificações aqui, tá, pessoal? Também nos seguir nas outras redes sociais, assim vocês conseguem acompanhar muito melhor o nosso trabalho e ter melhor proveito disso tudo. Beleza, galera? É isso, um beijo, um abraço e até a próxima.